começando o seu ponto de partida de sexta-feira, comigo Yasmin Reston e com Pedro Doria. Como vai, Vasmecê? Tudo bem, tudo ótimo. E contigo? Eu não sei se eu vou sobreviver hoje, mas vamos lá. É hoje, mas aí a culpa é sua, porque você que escolhe as temáticas dos pontos de partida do restante da semana. Aí eu sou obrigada a te confrontar com os problemas que você mesmo cria. É verdade. Tem que levar isso pra terapia, Pedro. Eu preciso. Tá preparado para as perguntas dos meios? Simbora, vamos lá. Então, beleza. Vem com a gente. Bom, o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha foi considerado pela agência de inteligência alemã de extrema-direita, extremista. Parece uma contradição, né, Pedro? Onde que você acha que está a contradição? Como é que pode, assim? Eu fico meio... Como assim? Ele está sendo considerado... Ele está sendo classificado uma coisa que, em tese, já é? Não parece estranho? Aí é uma questão de uma definição legal. Perfeito. Uma coisa é o que os acadêmicos acham, o que os jornalistas acham. Outra coisa é o que o Estado alemão acha. No momento que o Estado alemão considera uma organização extremista, quer dizer que aquela organização oferece uma ameaça. Então, pela legislação alemã, quando você considera uma determinada organização extremista, a polícia e as agências de inteligência internas podem fazer investigações sem precisar de permissão judicial. Você pode implantar uma escuta telefônica, você pode entrar... pedir, se você tiver razão para pedir, quebra de sigilo bancário, esse tipo de coisa. Então, essa classificação legal por parte da comunidade de inteligência alemã quer dizer isso. A gente precisa manter um olho, porque dali pode vir ação de violência, dali pode vir ação de ameaça ao regime democrático. Então, nesse caso, é isso que essa classificação legal quer dizer. Perfeito. E, na verdade, tem documentos que mostram que a agência de inteligência alemã observou, vem acompanhando o partido AfD já há alguns anos para chegar a essa conclusão e realmente assim, classificá-lo dessa maneira. Exatamente. Isso não significa que vai ter ninguém caçado, ninguém vai perder título de eleitor, não tem nada a ver. Nada. Houve muito essa dúvida nos comentários. O partido elegeu deputados, esses deputados terão assento e têm assento no Bundestag, que é o parlamento alemão, pronto. Agora, é um partido que está sob júdice, está em observação, como entidade, como organização. Perfeito. Agora, apesar da gente estar falando de Alemanha, que parece algo distante para a gente aqui no Brasil, tem muito meia que está querendo fazer paralelo, como você fez também no ponto de partida, com o Brasil. Por que não? Né? O G1. Guimarães falou o seguinte: tá certo em banir os extremistas de direita, mas por que só de direita? Por que não banir também os de esquerda? Todo extremismo é ruim. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa problemática do por que o extremismo de direita os alemães vem enxergando historicamente como uma ameaça mesmo, um perigo, e esse questionamento do Guimarães, por que o de esquerda não é também investigado, não é também, enfim, investigado dessa mesma maneira, com esse mesmo rigor? Qual que é a diferença? Mas a legislação alemã, para a legislação alemã, é meio que relevante se o extremismo vem da esquerda ou da direita. A questão é o seguinte: se você tem um grupo de 3 pessoas radicais de direita, aquilo não é importante. Se você tem uma organização que representa 20% da população e que é radical de direita, aquilo é uma ameaça. No fim das contas, é um jogo de números. Se você tem 3 pessoas radicais de esquerda, extremistas de esquerda, dificilmente essas pessoas vão ter volume para oferecer ameaça para a sociedade. Entendeu? Você tem que investigar, você tem que acompanhar, evidentemente. Pode ser que queiram plantar uma bomba, sei lá. Sim. E você faz isso na cobertura, no trabalho normal de polícia. Sim. Mas é que as pessoas têm muita gente
no fim das contas, o que ele está falando é o seguinte: por que todo mundo está falando sempre de extrema-direita e não está falando de extrema-esquerda? Sim. E o exemplo que, meio de implicância minha, meio de picuinha minha, o exemplo que eu sempre dou é o seguinte, existe extremismo de esquerda no Brasil, é o Jones Manuel, entendeu? Aliás, partido dele que agora, o PCBR, que está envolvido em rifa falsa, falcatrua de... É até divertido acompanhar a corrupção do pequenininho, né? O problema do Jones é que ele não se elege vereador, entendeu? E esse Jones Manuel aqui, ignora a minha picuinha, a minha implicância, percebe que ele é metafórico. O que eu estou querendo dizer não é que o extremismo de esquerda no Brasil, por exemplo, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos não exista. Existe. É só que meia dúzia de pessoas. É só que não tem relevância, Yasmin. Não oferece ameaça. Entendeu? O AfD é a terceira força política alemã. Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Isso quer dizer que a força dominante na direita hoje é a extrema-direita. Isso vale para a Alemanha? Não, não vale. Lá, a força dominante de direita é a centro-direita, que, aliás, acaba de eleger um primeiro-ministro, em aliança com a centro-esquerda para não fazer uma aliança com a extrema-direita. Só que no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, a centro-direita escolheu se juntar à extrema-direita. Os sistemas políticos são diferentes, a história dos países são diferentes, mas isso faz com que... enfim, tem um debate para a gente fazer se existe escolha nos Estados Unidos e no Brasil, tem um monte de conversa para a gente ter. Uhum. Mas a diferença aqui é uma só. A extrema-direita hoje é uma ameaça. A extrema-esquerda nos anos 20 e 30 era uma ameaça. Hoje não é. Ela não é relevante. Ela não tem número. Ela não convence ninguém. Não tem um bando de stalinista andando por aí. Isso não existe. Entendeu? Agora, existe um bando de fascista andando por aí. Essa é a diferença. Eu vou seguir com um comentário do Matheus. Inclusive, Matheus, eu vou te corrigir, porque você diz: Pedro, eu sou meio burro. Pera lá, acho que assim, ter uma dúvida é super comum, não precisa também ser tão duro consigo mesmo. Claro. Mas ele falou o seguinte: por que mesmo que o AfD é de extrema direita? Que eu me lembre, é um partido liderado por uma lésbica casada com uma árabe. A posição de que muçulmanos e liberais não deveriam... A posição de que muçulmanos e liberais não deveriam morar no seu país é equivalente a fascismo? É uma pergunta genuína. Abraços. Inclusive, acho que a gente pode pontuar aí a importância da Alice, que eu não sei nem pronunciar o nome dela, Alice Weidel, não sei falar esse nome dela. Weidel. Líder do partido, e que na verdade é casada com uma imigrante, né, que o AfD combate, mas que ela é, na verdade, do Sri Lanka. Ela é do Sri Lanka. Ela é, sim, lésbica, enfim. Pois é. Vamos lá. A SA nazista, a polícia nazista, era quase toda gay, tá? Mesmo, do líder para baixo. Era uma grande... Um grande YMCA. Um grande YMCA. E tudo vestido de couro preto e suástica no braço. O couro já tem uma ligação aí com o LGBT, a comunidade existe... Mas também com um militarismo, uma presença de força também. Enfim. Mas, sigamos. Existe o fetiche do couro e ele não é apenas gay, tá? Também existe o fetiche do couro e do vinil e tal. Sim, sim. Aliás, muito comum na Alemanha. É o frio, né? Eu não sei, Yasmin. O ponto é, não me distraia, Yasmin. O ponto aqui não tem absolutamente nada a ver com sexualidade. Sim, claro. A legislação alemã considera que, e é uma legislação feita imediatamente... A Constituição alemã foi escrita por juristas alemães que estavam exilados na Inglaterra e nos Estados Unidos,
durante a Segunda Guerra Mundial e que se debruçaram sobre o problema jurídico, sobre coisa intelectuais mesmo, dedicados ao mundo das leis, que tentaram pensar como é que a gente constrói uma Constituição que seja liberal-democrata e não permita o nascimento de algo como o nazismo. Quando acabou a Segunda Guerra, eles voltaram para a Alemanha e são eles, esse conjunto de juristas, os autores intelectuais da atual Constituição alemã. E ela é muito rígida a respeito de qualquer tipo de xenofobia. Se você sugere que qualquer povo de uma origem não alemã é, de alguma forma, não igual, não equivalente nos seus direitos e nas suas possibilidades a um alemão, isso, na Constituição alemã, por conta do fascismo, do nazismo, é considerado uma ofensa intolerável. Assim como nós mesmos temos as nossas cláusulas pétreas, essa é uma das pedras, um dos alicerces fundamentais da atual Constituição alemã. Se não pode sugerir em discurso político que existe um povo de qualquer... que seja um povo que tem uma cor de pele diferente, que tem uma religião diferente, que tenha um hábito alimentar diferente, Você não pode dizer que um grupo de seres humanos tem menos direito do que um alemão. Você não pode dizer isso na Alemanha. Não pode. É a lei deles, é a Constituição deles. Uhum. Você pode não gostar da Constituição deles, tudo bem, é um direito seu não gostar da Constituição deles. Só que essa é a Constituição redigida por um país que viveu o nazismo. E eles acharam importante, depois de terem vivido o nazismo, deixar muito claro que isso aqui é uma linha da qual não se pode cruzar. Porque essa foi a formulação jurídica que eles encontraram para nunca mais. Se blindar. Para blindar o futuro de uma repetição do passado. Porque eles partem do princípio, aliás, corretamente, de que certos hábitos culturais a gente tende a repetir. Uhum. Como nós temos a repetir ditaduras militares, como nós latino-americanos, não só brasileiros, tendemos a gostar de vez em quando de ver um general, vamos trazer disciplina por aí para esse negócio porque é uma bagunça, então vamos trazer um general. Porque a gente tem esse hábito cultural que tende a se repetir, a gente aqui não fez nada a respeito. Os alemães tomaram a decisão de fazer algo a respeito. Então, com quem a líder do AfD é casada é irrelevante, que tipo de ser humano a líder do AfD ama, que tipo de ser humano mexe com o tesão da atual líder da AfD, não é relevante. A partir do momento que é um partido xenófobo, você entra imediatamente naquilo que a Constituição alemã considera um grupo extremista de direita. É só isso. É só isso. A questão é o discurso, não tem nada a ver com quem você ama, não tem nada a ver com quem você tem tesão, não tem nada a ver com quem você se casou. É que tem alguns analistas políticos, eu estava dando uma zapeada, assim, passando por alguns artigos de opinião mais cedo, e eu estava vendo justamente que parece que, enfim, talvez até analistas que fossem mais orientados à esquerda, entendendo que a Alice seria uma espécie de um verniz ali também, ela teria um propósito dela estar ali sendo quem é, uma mulher lésbica de 46 anos, se eu não me engano, casada com uma imigrante, enfim, neta de nazistas, e, enfim, né, também não dá para dizer que a gente vai definir a história dela pelo avô, aí fica difícil também de qualquer pessoa se colocar politicamente, mas enfim, não é necessariamente por isso. Mas que ela tem essa complexidade nessa pessoa que ela representa, uma economista que morou na China, enfim. E líder de um partido de extrema-direita, agora, né, que recebeu esse selo complicado aí da Agência de Inteligência Doméstica lá da Alemanha. E que a Alice seria uma espécie de um verniz de respeitabilidade, que teria uma passabilidade a mais por isso, que seria uma estratégia do AfD para se misturar melhor ali e fugir enfim,
dessa apontada de dedo mesmo, de qualquer outra vertente política, de que eles seriam antidemocráticos por conta dessa personagem da Alice. Veja, eu acho bastante plausível que ela tenha sido escolhida como líder para oferecer esse verniz, para tentar se legitimar como, olha, a gente não é tão radical assim e tudo mais. Mas a legislação alemã fala do discurso do partido, não fala do... Não é muito relevante quem é que está na liderança do partido ou não. A questão é qual é a posição política do partido. A questão é o discurso que os membros do partido fazem. Perfeito. Bom, mudando de assunto, Pedro, eu vou ter que puxar aí um outro ponto de partida dessa semana, que é sobre o escândalo do INSS, mas não é exatamente sobre o escândalo em si, mas como o PT tem que pegar esse bonde que está passando e fazer alguma coisa com isso. Enfim, a sua análise traz muito dessa perspectiva de que é um partido que já tem uma mancha, é muito visto como corrupto por conta do escândalo do Mensalão, enfim, e que deveria usar esse momento da sua comunicação e poderia até ter antevisto a situação com o vídeo do Nicolas Ferreira e, não sei, se talvez tentado diminuir aí de algum jeito esse impacto, como foi também com a questão do escândalo do Pix, enfim, mais para o início do ano. Diante disso, o RO-RM 1970, ano de Copa, falou o seguinte: tudo muito verdade. Temos que aprender com a nossa história. Levar à justiça golpistas. Mas se temos que aprender com a nossa história, o que aprendemos com a corrupção dos governos PT e a condenação do Lula? Perdão, porque tá meio truncado aqui o jeito que ele escreveu. Levar à justiça golpistas, mas se temos que aprender com a nossa história, o que aprendemos é que a corrupção foi a corrupção dos governos do PT e a condenação do Lula. Queria ouvir do meio uma posição assertiva quanto em relação aos golpistas. O PT atacou a democracia? Corrupção nesse nível não seria ataque? A volta de um presidente condenado por corrupção não representa uma ofensa à democracia? Conto com a isenção do meio para uma análise desse período, o que ainda não vi. Bem, de fato eu discordo. Não é a análise que eu faço. Toda democracia tem corrupção. Toda democracia tem assassinatos. Toda democracia tem estupros. Toda democracia tem furtos, tem roubos. O que eu quero dizer aqui? Democracia não é o tipo de regime onde crimes não sejam cometidos. Democracia é um regime em que há leis e que, quando crimes são cometidos, devem ser avaliados pela justiça, uma justiça imparcial. Houve corrupção no governo do PT, houve imensa corrupção no governo do PT. 42 bilhões de reais foram desviados oficialmente de acordo com o balanço da Petrobras. Isso é o que é oficial, a gente não sabe o que não é oficial. O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte: cometer um crime não é um ataque à democracia. Cometer um crime é cometer um crime. Tentar dar um golpe de Estado é um ataque à democracia, porque é uma tentativa de quebrar a Constituição. Se ele não consegue, muita gente às vezes vem com essa conversa: o Bolsonaro é golpista, mas o PT é corrupto. Tá. O PT é corrupto, o PL é corrupto, o PDT é corrupto, o PSDB é corrupto. Você vai encontrar corrupção em todos os partidos políticos brasileiros. Isso faz dos corruptos criminosos. E criminosos têm leis dentro do Código Penal que prevêem a punição para os seus crimes. E quando a gente está falando de crimes de responsabilidade, você pode levar até ao impeachment de um político, de um presidente da República, de um governador, de um prefeito. Agora, nem todo crime é um ataque à democracia. Aliás, a maior parte dos crimes não são ataques à democracia. São crimes que existem em qualquer democracia. Ou ele está na ilusão de que não existe corrupção na França, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos? Tem. Na Coreia, na China. Tem crime em ditadura, tem crime
Essa confusão não devia se dar, porque eu não entendo de onde vem muito a lógica. Eu ouço muito esse argumento, um é golpista, mas o outro é corrupto. Tá. A primeira coisa, como eu sou um liberal democrata, a primeira coisa que eu quero defender é o regime democrático. Porque no regime democrático, eu tenho certeza de que todos vão ser considerados iguais perante a lei e todos que cometerem um crime, não importa se direita ou de esquerda, não importa se homem ou mulher, não importa se branco, preto, pardo, heterossexual, homossexual, bissexual, trans... Neta de nazista. Neta de nazista ou neta de comunista. Não importa nada disso. Todo mundo é rigorosamente igual perante a lei e se comete o mesmo crime receberá a mesma pena. Ah, mas isso não acontece no Brasil. A gente tem um problema no sistema judiciário. Temos. Entendeu? As pessoas não são tratadas igual de acordo com a lei no Brasil. A começar pela questão né, enfim, mito da democracia racial, enfim. Tem uma longa discussão. Muita... Sim, é isso mesmo. Um menino preto pego com baseado vai ser tratado pela polícia de uma forma diferente do que se um filho meu for pego com baseado. Pois é, o Brasil é um problema. O Brasil é um problema por muitas razões. Entende? Agora, o objetivo é se tornar cada vez mais uma democracia. E para nos tornarmos cada vez mais uma democracia, o que a gente precisa fundamentalmente é crer que todos sejam tratados da mesma forma, de acordo com a lei. Entendeu? E se tem um juiz que está negociando um ministério e bota na cadeia o sujeito que... O sujeito que é o principal adversário do cara que está prometendo para ele um ministério... Yasmin, esse troço não fica em pé em lugar nenhum do mundo. Esse juiz era parcial pra cacete. Entendeu? E qualquer um que não olhe o Moro ter aceito o Ministério da Justiça do Bolsonaro meses depois de ter declarado, em essência, ter tornado o Lula inelegível, qualquer um que olhe para esse negócio... Olha para esse negócio e, tipo, pelo amor de Deus, tenham vergonha de defender essa ação e dizer que essa ação é justiça. Não é. Não é. Entendeu? Eu não tenho qualquer... se quiserem me acusar de petista, é problema de quem está me acusando, entendeu? Eu não sou. Agora, não fica de pé. Eu vou te aconselhar a dar uma respirada, porque, olha, esse comentário do Otávio, mas eu achei muito interessante. Vamos lá. Ele disse o seguinte: cara, eu acho uma doideira essa comparação. Eu respeito muito você, Pedro, mas eu queria levantar alguns pontos nesse vídeo. Pra mim, é uma loucura você normalizar a galera que escolhe um cara contra a corrupção, que se envolveu em questão como as joias, que tem todo um histórico de rachadinhas e que teve, inclusive, a questão da vacina superfaturada. Ou nos esquecemos. Pessoas votaram num cara contra a corrupção que foi responsável por boa parte das 700 mil mortes, seja espraiando, seja negacionismo, seja com atrasos intencionais de vacinas e de insumos. É sério que a gente está normalizando esses 49%, Pedro? Em nome de um discurso contra a corrupção? Sim, estamos falando do cara que imitou gente morta, que falou em gripezinha. Esse cara teve 60 milhões de votos e você tranquilamente normalizou esses votos porque, bem, afinal, o PT é corrupto mesmo. A direita brasileira é problemática como um todo. O Tarcísio democrata, ele colocou entre aspas, que você tem defendido, privatizou a Sabesp, uma empresa que dava lucros significativos para o Estado e que aumentou o salário dos seus diretores em mais de 600%. Demitiu 30% do quadro técnico e bastava dar uma olhada em reportagens do G1 ou de SPTV locais para ver que a conta da água subiu e a qualidade diminuiu. Tarcísio também está massacrando os educadores desse país com uma série de práticas irregulares na educação, tirando professores concursados das suas sedes, congelando salários por anos, criando um sistema em que o professor perde a sua liberdade de cátedra e é obrigado a trabalhar apenas com os materiais do Estado, sem sequer poder complementar.
diminuindo a carga horária das aulas de humanidades, sem falar na polícia militar atual, que atua baseado na lógica de excedente de ilicitude, que sequer existe, Pedro, matando pobre, preto, branco, estudante de faculdade de medicina e motoqueiro como se fosse nada. Mas isso que se foda, né? Ele falou assim mesmo. A única coisa que importa é quando existe algo entre corrupção e esquerda. Eu achei que você estava explicando justamente, está se contrapondo a isso, mas enfim, o Otávio trouxe algumas questões e sente que de alguma maneira é isso, você normalizou um grupo, uma parcela está normalizando uma parcela da sociedade que votou em Bolsonaro, enfim, é de quem ele está falando aqui. Com muitos argumentos. E está trazendo essa questão dessa direita democrática, do Tarcísio, enfim. Yasmin, a polícia baiana é muito pior do que a de São Paulo. Estatisticamente, inclusive. Estatisticamente, inclusive. Excludente de licitude, inclusive. Muito pior. Se ele acha que o problema da PM no Brasil tem a ver com direita e esquerda, ele não entendeu o Brasil. Porque a Bahia é governada há 4 governos pelo PT e tem uma das polícias militares mais escrotas do país. Eu não estou defendendo a polícia do Tarcísio. A do Rio é muito pior do que a de São Paulo. Então, a gente tem um problema de uma polícia bárbara no Brasil. Isso é um problema brasileiro. Que governos de direita e de esquerda escolhem não enfrentar. E que governos de direita e de esquerda escolhem incentivar em muitos casos. Porque no caso da Bahia, é incentivo do governo baiano, tá? Se não fosse incentivo do governo baiano, não tinha piorado desde que o PT chegou ao governo. Então, a gente não está falando de esquerda e direita aí. Privatização é uma questão de política pública. E a posição pró e contra a privatização é igualmente legítima dentro de uma democracia. Se ele acha que é antidemocrático privatizar, ele não entendeu que numa democracia você pode ter espaço para ambos e a população de São Paulo escolheu um governador privatista. A partir do momento que a sociedade tomou essa escolha, é esse tipo de política que vai conduzir um professor, um governador. Ele está enganado. Eu não tenho opinião formada a respeito da política de escola, política educacional do Tarcísio. Agora, liberdade de cátedra é um direito constitucional de todo professor. O Tarcísio não pode, com uma política pública, caçar a liberdade de cátedra de um professor. Porque a liberdade de cátedra de um professor está ancorada naquilo que o professor pode falar em sala de aula. E que eu saiba, não está acontecendo em São Paulo uma cassação do direito de liberdade de cátedra dos professores. Pode estar. Eu não estou informado, eu não sei, eu não tenho essa informação. Se tiver um problema, mas que o Supremo resolve em 2 segundos. E eu não estou vendo nenhum tipo de crise constitucional acontecendo na educação paulista. E se eu considero normal 49% da população brasileira, é claro que eu considero. Eu tenho dificuldade de entender o que é desculpa, é que eu tenho uma posição, na verdade, nesse caso, bastante forte. Se ele acha que 49% da sociedade brasileira não é normal, ele não é democrata. A extrema-direita no Brasil, que é um problema, corresponde a algo entre 10% e 15% dos brasileiros, que são os bolsonaristas raiz. A maior parte das pessoas que votaram em Jair Bolsonaro na última eleição votaram contra o Lula. E uma quantidade muito grande de pessoas que jamais quis votar no Lula, votou no Lula contra o Bolsonaro.
E por uma fração de votos, Lula ganhou a eleição e é o presidente da República. Agora, o PT é um problema. O PT é um problema. O Petrolão foi um problema. Foi um problema grande. E 99% das pessoas não passa 24 horas por dia discutindo política. Elas não acompanham política com esse detalhe. Elas não entendem teoria de Estado. Elas não têm um debate sobre democracia. Elas não têm uma conversa extensa sobre qual é a base do conservadorismo, qual é a base do liberalismo, qual é a base do socialismo. Mesmo 90% das pessoas que discutem política o tempo todo não entendem o que são as premissas básicas das 3 grandes ideologias, cara. Entendeu? Aí você quer que 170 milhões de brasileiros, que é mais ou menos o número de eleitores, compreenda esse jogo todo? Não compreende. A maior parte dos eleitores de Jair Bolsonaro não são fascistas, cara. Agora, são pessoas que têm problemas com corrupção e são pessoas que não entendem bem como é que uma democracia funciona, não percebem bem que a democracia estava sob ameaça. Essas coisas não são claras para a maior parte das pessoas. Você defende a democracia brasileira pelos brasileiros. Os brasileiros mais pobres, inclusive, votaram em Jair Bolsonaro. O cara é de esquerda, então ele tem que se preocupar com o fato de que, para a maior parte dos brasileiros pobres, a esquerda não parece uma alternativa. A esquerda perdeu a capacidade de falar com os brasileiros mais pobres, com os brasileiros periféricos, os brasileiros negros. Essas não são pessoas, estatisticamente, de esquerda hoje. Já foram eleitores do PT. Não são mais. O PSOL é um partido de elite. Quanto mais bacana é o partido de esquerda, mais de elite é esse partido. Então, eu acho meio inacreditável como que uma quantidade incrível de pessoas de esquerda está se tornando cada vez mais elitista, entendeu? Falando de pobre de direita, falando com nojo de evangélico, falando com desprezo para eleitor de Jair Bolsonaro. Entende? As pessoas precisam começar, em vez de ficar olhando para essa turma e falando fascistas, eu tenho nojo de vocês, etc., tinham que se tocar e parar, pera um instantinho. Por que aquele sujeito que é um escroque, que é fascista, por que aquele sujeito está fazendo aquele tipo de discurso e ele parece, para essas pessoas de direita, representar melhor os valores delas do que os nossos candidatos de esquerda? O problema não está nas pessoas. O problema não está nos eleitores. O problema está na incapacidade de nós da elite, na incapacidade da esquerda, na incapacidade de pessoas progressistas de falar para fora da própria bolha. Entendeu? A crise da democracia vai acabar quando a gente conseguir encontrar um espaço e uma esperança de futuro para as pessoas que estão cada vez com mais dificuldades de encontrar trabalho e dignidade num ambiente de transformação tecnológica profunda. Enquanto, a esquerda está querendo se trancar no século XX. Entendeu? E nas questões do mundo industrial. Passou. É história. A gente precisa começar a olhar para o futuro. Então, enfim, eu acho que eu já fiz meu ponto essencial. Não, eu não vou tratar com menosprezo, porque no fim das contas, é isto que eu interpreto como você está normalizando 49% da população? Estou. Considero os 49% absolutamente normais. Esses 49% dessa população tem problemas reais, que incluem violência policial. Agora, para quem mora na periferia e que tem que marido e mulher trabalhar 12 horas por dia e o filho só estuda metade do período na escola, a turma está morrendo de medo de traficante, de miliciano, disso, daquilo. Essa turma quer a polícia mais presente. Essa turma não acredita na justiça, entendeu? E sim quer uma polícia mais violenta. Essa turma quer que a escola
os professores na escola não fiquem dizendo para as crianças o que elas devem pensar. Essa turma morre de medo de que as crianças se tornem gays, se tornem lésbicas, se tornem... Em grande parte é porque a gente não tem capacidade de ter conversas que não sejam conversas militantes, mas que sejam conversas através da empatia. Entendeu? A gente tem que aprender a falar sobre as questões relativas a gênero e sexualidade com empatia. Entendeu? Meu Deus do céu, essas pessoas são cristãs. Pela empatia, pelo amor ao próximo, tem uma avenida de caminhos de conversa que a gente pode ter, entendeu? E mostrar, inclusive, que pautas progressistas, a gente teve ontem o resultado do conclave que elegeu o Papa Francisco. O Papa Francisco estava justamente mostrando o caminho para você conversar com pessoas conservadoras e religiosas sobre sexualidade, sobre gênero. Entende? Então, hora de um mundo progressista descer da boleia, se tocar da real, entendeu? A vida lá fora, para quem está duro, para quem a vida é difícil, para quem teve muito menos acesso à educação, a vida lá fora é muito dura. As pessoas estão em busca de esperança de futuro, as pessoas estão em busca de satisfação pessoal de algum tipo, as pessoas estão em busca de segurança, as pessoas estão em busca de compreensão do caos. E a gente está entre Ipanema e Laranjeiras, ou entre a Vila Madalena e Santa Cecília, nessa coisa de, entendeu, discutindo o sexo dos anjos, e tentando explicar para pobre o que ele devia ser. Ah, não, cara, eu estou fora dessa. Desculpa. Complementando aqui, eu acho que avançando um pouco mais nesse assunto, o Jorge, ele pediu para você falar um pouco mais sobre o xadrez político e essa ginástica do Lula para se equilibrar numa correlação de forças totalmente desfavorável ao governo, ou ainda da construção de uma aliança no campo democrático para derrotar Bolsonaro ou o bolsonarismo, acredito que ele tenha querido dizer isso. No limite, Lula fica tal qual a Geni da música do Chico Buarque, né, não? É um pouco sim. Mas, veja, o governo Lula é inviável. O governo Lula não tem como ser viável. É um congresso de direita, que foi eleito para ser um congresso de direita. E a presidência da República, não importa quem seja o presidente, não tem mais instrumentos para construir uma base no Congresso. Acabou que o Alcolumbre está se mostrando até mais guloso do que foi Eduardo Cunha, né? Caramba, não vou nem entrar nesse mérito. Não, sim, mas porque ele pode. Porque você ser presidente do Senado e ser presidente da Câmara te dá muito mais poder hoje do que Eduardo Cunha tinha como presidente da Câmara dos Deputados. E ele já era um presidente da Câmara dos Deputados mais forte do que presidente do passado. Então, o ponto o Lula tem um exercício que é impossível. E ele errou muito. Ele quis fazer um governo de esquerda. Aí o trabalho dele é ainda mais difícil. Eu sei que as pessoas de esquerda esperam que o Lula faça um governo de esquerda. O problema é o seguinte: você elegeu um presidente da República. A maior parte das pessoas que elegeram o Lula, que votaram no Lula, não esperavam um governo de esquerda, esperavam um governo que não fosse do Bolsonaro. Mas não votaram no Lula para o Lula ser o presidente do PT. Votaram no Lula para o Lula ser um presidente de uma coalizão. Enfim, centrista. Um governo de alianças, né? Claro. E o Lula começou, por escolha dele, a mandar um bando de sinal identitário, depois um bando de sinal desenvolvimentista, depois decidiu ir para o mundo e escolher alianças no mundo, escolher fazer elogios a um tipo de gente e a grupos que
boa parte dos brasileiros percebem como ditadores, como autocratas. O Lula fez muitas escolhas erradas. E ele se isolou ainda mais. Ele não entendeu o que o elegeu. Eu acho, tem um argumento ao qual eu sou sensível, que é o seguinte: é uma sacanagem fazer colar no PT a pecha de corrupto. Eu concordo, é uma sacanagem. Mas eu não concordo porque eu não acho que o PT seja corrupto. Eu acho que o PT é muito corrupto. O problema é que eu não acho que o PT seja diferente de qualquer outro partido. E na física, na pessoa física, a gente tem dados concretos. Vamos dar de barato que o apartamento no Guarujá, o triplex no Guarujá, e o sítio de Atibaia tenham sido presentes para o Lula das estatais, tá? das empreiteiras. Empreiteiras, obrigado. Vamos dar de barato, porque eu acho que foram, tá? Eu acho. Enfim, não foi comprovada essa correlação, mas enfim. Não foi comprovado, não foi comprovado. Mas olha... Vamos dizer que foi. O sítio de Atibaia tinha pedalinho com o nome dos netos do Lula. Tinha porta-retrato com foto do Lula e da dona Marisa na cama principal, tipo... Tudo bem. Isso posto. Isto posto... Compara com a casa de 6 milhões de reais do Flávio Bolsonaro. Aquela casa vale mais do que o sítio e o triplex juntos. Só aquela casa. E a gente está falando de um dos 100 e poucos imóveis da família Bolsonaro. Tudo feito na base da rachadinha. Lula é pessoalmente mais corrupto que Bolsonaro? Todos os sinais dizem o contrário. O que os sinais dizem é que Jair Bolsonaro é muito mais corrupto. E eu estou falando aqui de um sentido muito específico de corrupção, que é botar... dinheiro no bolso. Isso, perfeito. Botar dinheiro no bolso. Quantitativamente mais corrupto, é isso? É pessoalmente mais corrupto. Que existe o roubo para o partido e existe o roubo de você enriquecer pessoalmente. Perfeito. Quem enriqueceu mais pessoalmente desviando dinheiro? Foi nitidamente Jair Bolsonaro e seus filhos. Nitidamente. Pelos sinais exteriores de riqueza, é isso que a gente vê. E você tem o apartamento cheio com 50 milhões de reais em moeda, em nota, do Gedel Vieira Lima do MDB. Você tem político, operador do MDB, deputado federal do MDB, correndo com mala de dinheiro filmado no meio da Avenida Paulista. Você tem gravação de Aécio Neves pedindo dinheiro para empresário, entendeu? Valdemar Costa Neto, presidente do PL, já foi preso por causa do mensalão. Por causa do mensalão. Entende? Escândalo do governo PT. Valdemar Costa Neto, presidente do partido do Bolsonaro. Então, você atribuir ao PT algo que é um problema do sistema político brasileiro é injusto. Claro que é. Agora, não é injusto porque o PT seja santo. É injusto porque o PT é a mesma coisa que os outros partidos. É a mesma coisa. Agora, aí fica esse troço curioso, que é a turma de direita olha para o PT como se o PT fosse a única coisa corrupta que tem no Brasil. Para com isso. E a turma do PT, eles até sabem que o PT é corrupto, mas acham que, como o PT é corrupto mais de esquerda, aí é mais limpinho do que a corrupção de esquerda. Para, né? Para. Vamos mudar de assunto para a gente ir caminhando para o final, mas é porque eu não tinha como não trazer esses dois comentários. O primeiro deles, eu vou ler tudo junto, porque eu acho que... eu não sei se eu vou conseguir não separar, mas enfim, vamos ver. O primeiro é do Gil, ou da Gil, que fala o seguinte: o meio é uma direita trans. Escuta só. Nasceu esquerda, pensa como esquerda, mas se sente e se veste de direita. O que você acha, Pedro? Eu me visto de direita? Eu que te pergunto isso. Você entende mais de roupa do que eu. Não, eu acho que...
Cara, é porque essas meinhas, assim, muito fancy, assim, alegres. São fancy eu e acho alegres. que isso não é muita coisa de gente de direita. Eu acho que a pessoa de direita, ela trazendo aqui. Estamos falando de arquétipo, então vamos. Entendeu? Eu acho que tem uma coisa mais de uma elegância, uma coisa assim, um cabelinho específico. Entendeu? Não vai ter essa barba maior, assim, não sei. Acho que já foi até assunto do último ponto de partida. Pedro, tira ou não tira a barba? Yasmin, eu imagino, eu não sei se as pessoas estão falando do meio. O meio tem muitas pessoas. E pessoas que se posicionam de formas distintas. Eu sou liberal. Eu não sou conservador, eu não sou socialista. O problema da divisão esquerda e direita que perturba muita gente é que 3 ideologias não cabem num binário. Entende? O problema de esquerda e direita é que você tem 2 opções. E existem 3 macroideologias, que são liberalismo, conservadorismo e socialismo. Eu sou liberal. Se você quiser me encaixar entre a esquerda e a direita, eu estou no centro. Porque em todas as questões sociais, eu vou me alinhar com a esquerda. 90% delas. Nas questões econômicas, eu vou me alinhar com a direita. E o nome disso é liberalismo. E a coisa que me deixa, às vezes, mais inconformado é o seguinte: o liberalismo é mais antigo que o conservadorismo e que o socialismo. No entanto, é aquele troço que as pessoas não conseguem botar na régua entre direita e esquerda. Mas tudo bem, isso é problema das pessoas, não meu. Seguindo aqui, o Gui pediu muito para eu trazer essa pergunta, esse último comentário dele. Falou assim: Yasmin, por favor, pinça meu comentário. E parabenizou a gente pelo trabalho, achei fofo. É bom pra gente terminar num clima assim, né? Depois de tanta porrada. Mas vamos lá. Pedro, eu venho pensando um pouco sobre o ótimo trabalho do meio. Você sempre diz que o meio é o canal de conversa e que houve diferentes pontos de vista. Mas eu noto que falta um comentarista fixo de viés assumidamente conservador democrático. Especialmente porque os comentaristas atuais... entre os comentaristas atuais, há pessoas assumidamente liberais e outras assumidamente de esquerda, quase todas radicadas no ambiente mais à esquerda, e não tem nenhum problema nisso. A questão é que às vezes parece que essa ideia de conservador democrata, ele coloca entre aspas, se torna muito vaga. Então, na hora em que o meio sempre precisa tratar esse grupo, são sempre como eles, que é sempre uma ideia quase exótica, sem que alguém deles fale por si. É isso. Ele está certo, falta mesmo. A gente está correndo atrás disso? Eu quero trabalhar as expectativas aqui do público. Joguei na roda. Eu não sei se a gente está trabalhando ativamente. A gente está com um caixa, eu acho, bastante completo, mas... eu acho que a gente é cada vez mais diverso. Eu acho que a gente é mais diverso do que todos os nossos concorrentes no jornalismo digital brasileiro. Eu acho que é muito mais diverso e a gente representa muito mais flancos de ideias. Agora, é bem difícil, sabe, Yasmin, encontrar pensadores, analistas que venham da direita e sejam antibolsonaristas e que não estejam já empregados. Eu estou de olho aberto, mas eu reconheço que isso é verdade. Tá certo. Vagas abertas aí. Calma, não é vagas abertas porque tem conversa sobre grana. Tem muita coisa aí por trás. Não, tem um debate extenso por trás. Mas o problema existe. De qualquer forma, assinem o meio. Por tá favor, certo? Até para a gente poder botar uma voz conservadora. Tá ótimo. Para completar nosso rol. Perfeito. Pedro, obrigada pelo seu tempo. Obrigado a você. Hoje eu fui que fui. Caramba.
Desculpa aí, muito tempo, né? Muito tempo. Roubei muito tempo do seu dia. Hoje você trabalhou pouco, né? Bem, tudo bem. Tá certo, tá certo. Até semana que vem? Até semana que vem. Então tá bom. Até semana que vem. Tchau, tchau. Você lembra do Me Too? Aquele movimento em que muitas mulheres quebraram o silêncio e expuseram casos de abuso de poder e violência sexual contra elas? Pois é, agora é hora de levar essa conversa para um nível ainda mais profundo, envolvendo mulheres e homens de todas as gerações e estilos de vida. É isso que propõe a série Me Too e Agora, que acabou de entrar no streaming do meio. A produção discute o tema para além das manchetes, examinando fatores que permitem que o assédio sexual persista no ambiente de trabalho. Os episódios mostram também como a cultura popular, a desigualdade salarial, a discriminação de gênero e as questões interconectadas de raça e classe afetam a forma como a sociedade vê as mulheres. E olha, homens também são envolvidos nessa discussão, tá? Para debater caminhos que tragam mudanças positivas e duradouras. Assina o Meio Premium e assista agora. E olha, quem é Premium ganha acesso também a 2 revistas semanais, descontos em cursos, novidades em primeira mão e participação na nossa comunidade. Experimenta, tá? Duvido que você não vai gostar.